Olá, queridos companheiros de jornada, amados irmãos, aqui estamos com mais um vídeo. Serão 3 vídeos falando sobre a nossa saúde mental com base nos ensinamentos de Jesus. Se analisarmos a postura terapêutica de Jesus e as suas curas, encontraremos um vasto material para obtermos a nossa saúde mental, com base no Evangelho do Mestre, pois ele nos direciona o pensamento e o sentimento para a consciência do nosso papel como co-criadores e autocurativos. A nossa imperfeição espiritual, em seus diferentes graus, é uma doença que necessitamos erradicar em nossas mais profundas causas. E só com Jesus e seu Evangelho é que encontraremos a nossa cura. Para que possamos ser ajudados pelo nosso Mestre Jesus, é necessário que possamos crer no nosso irmão maior, com fé. A fé robusta, a fé raciocinada, a fé que fortalece a nossa alma e o nosso espírito. Estamos sempre a pedir, sem ao menos nos perguntar: estou fazendo por merecer o que peço? E aí temos uma passagem no Evangelho que Jesus nos mostra isso. De tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Essa passagem está no Evangelho de Marcos, no capítulo 9, no versículo 22. Esse pai foi pedir a cura do seu filho a Jesus. E, em outras palavras, ele quis dizer: se tu és quem dizes o que és, dá-me provas e cura o meu filho. Jesus já havia feito outras curas, mas esse pai, como nós, exigimos que nos seja dada sempre comprovação pessoal. E essa comprovação para esse pai era a cura do seu filho. Mostrando que ainda somos egoístas, pois queremos um milagre pronto, e mais, somos orgulhosos, porque não somos humildes no pedir. Em contrapartida, temos um lado bom que vemos dessa passagem. Como poderemos trabalhar o nosso personalismo nesta oportunidade, o nosso orgulho. E João Evangelista, o mais novo discípulo de Jesus, nos exemplificou isso maravilhosamente. Quando Jesus ressuscitou, apareceu para Maria de Madalena. E essa foi avisar os discípulos que ele havia ressuscitado. E Pedro e João Evangelista estavam juntos e saíram correndo até o sepulcro para poderem confirmar essa notícia. Está lá em João capítulo 20, versículo 4, essa passagem. Se intitulou ele, João, quando contou essa história, como o outro discípulo. Não por temer o testemunho, porque ele haveria de enfrentar o sinédrio e a ira dos seus sacerdotes sem medo, mas sim porque ele demonstrou nessa passagem o orgulho, o personalismo vencendo, passando por incógnito, sem reivindicar posições e reclamar direitos, que muitas das vezes não fazemos jus. Ele chegara primeiro, por ser jovem, poder correr muito mais do que Pedro. Mas, ao contar a passagem do seu evangelho, se coloca como o outro discípulo, dando somente o nome a Pedro. Nos aceitarmos numa simples condição de outro discípulo, sem disputar lugares que nos coloquem em evidência, como se cargos fossem superiores a encargos. Pensemos nisso quando assumirmos a nossa posição de arautos do Evangelho.
não exigirmos, quando fizermos uma palestra, o nosso nome seja dito corretamente pronunciado. E até mesmo o anúncio de que faremos essa palestra por todo o local, para que haja muitas pessoas, aplausos. Sejamos simples, como João nos ensinou nessa passagem. E João tem uma outra passagem no Evangelho, no capítulo 20, versículo 25, em que ele fala, Jesus diz, se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos e ali não puser o meu dedo, de modo algum acreditarei. Essa atitude de Tomé, que nos leva a refletir quantas vezes somos Tomé. Duvidamos de tudo. Gostamos de ver. Até tem um ditado, né? Tem que ser igual São Tomé, ver para crer. Às vezes duvidamos até do que os nossos companheiros da própria nossa doutrina, da religião, nos falam. E é demonstrado aqui nitidamente que Tomé, apesar de passar 3 anos na convivência com Jesus, ainda estava distante das realidades da vida eterna. Isso quer dizer, e nós? Como é que estamos com a nossa crença, com a nossa fé? Naquilo que estudamos, naquilo que professamos, naquilo que ouvimos. Vamos refletir. Outra passagem também do Evangelho que nos ajuda na cura da nossa saúde mental é em João, no capítulo 10, versículo 39. Nesse ponto, procuravam outra vez prendê-lo, mas ele se livrou das suas mãos. Nós caímos a todo momento. Nos deixamos levar pelas trevas de dentro de nós. Sempre teremos adversidade em nossas vidas para que a nossa fé possa resistir à incredulidade. É o nosso vigiai e orai. Nós precisamos saber o que realmente queremos da vida, sem ignorar o que a vida nos requisita. Teremos propostas para que nos corrompamos e nos desviemos do caminho, porque abrimos brechas para que isso aconteça. Mas isto tem que ser um incentivo para nos colocar de pé novamente e continuarmos a nossa caminhada. A nossa saúde mental é saber nos aceitarmos com todas as nossas fragilidades, sem, todavia, não nos conformarmos com ela. A natureza nos ensina que não dá saltos, e a nossa melhora, a nossa reforma íntima, também não. Ela é passo a passo. É não desistirmos nunca. É cair, levantar e seguir novamente. E numa passagem lá de Marcos, capítulo 1, versículo 17, disse-lhe Jesus: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Sabemos que Jesus é o caminho a ser seguido. Ele é a vida. E a vida não aceita atalhos para caminhar com Jesus. Os nossos conflitos advêm de não sabermos diferenciar o que é divino e o que é humano. Não podemos seguir Jesus parcialmente, e sim com devotamento total. E qual tem sido o nosso relacionamento com Deus? Como uma obrigação social? Para fazermos número dentro de um templo? As leis divinas não são negociáveis. Elas são sagradas. Eu sempre afirmo, não façamos escambo com Deus. Vamos repensar. Chega de darmos
as migalhas do que somos para Deus, para Jesus, e a nossa melhor parte damos para o mundo material. E afirmo que é mais fácil o homem viver sem oxigênio do que o espírito viver sem Deus. Fanatismo religioso é aquele que aceitamos Deus como nosso Pai, mas não aceitamos o nosso próximo como irmão. Por isso é que o Evangelho é o livro da nossa saúde mental. E vamos a uma outra passagem de Lucas, no capítulo 23, versículo 34. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Podemos afirmar que a falta de perdão é uma das maiores causas da insanidade mental que nos acomete. O rancor, ele nos acompanha de encarnações para encarnações. Isto é, indefinidamente, quando não trabalhamos isso. Temos que começar a entender que aqueles que nos ferem não sabem o que fazem e irão sofrer por suas atitudes, porque nada escapa aos olhos de Deus. Para que possamos seguir na direção da luz, o nosso coração precisa estar livre e que, no mínimo, tenhamos a humildade de pedir perdão a quem magoamos, pois todo vínculo fora do amor funciona como uma algema. Quando nos sentimos ofendidos e magoados, é o nosso orgulho que fala mais alto em nosso coração. Pensemos que todos que se sentem ofendidos é um trabalho de quebra da nossa vontade, da nossa vaidade. Vamos seguir nossos caminhos, não com indiferença e insensibilidade, mas sim sem nos deixarmos perturbar diante dos obstáculos naturais que fazem parte desse nosso mundo de provas e expiações. Outra passagem em Lucas, no capítulo 23, versículo 47, fala: verdadeiramente este homem era justo. Ele se refere ao momento em que Jesus desencarna e um centurião que ali estava reconheceu que ele era um homem justo. Isso vem nos mostrar que não devemos esperar pelo aplauso do mundo, que temos que ir buscar a aprovação da nossa consciência. Vamos semear sem pressa para colher, porque a natureza, ela não dá saltos. Esperar gratidão e reconhecimento das pessoas é sabermos que nem Jesus teve essa expectativa. Aonde o nosso espírito for, ele vai ostentar o mérito dos seus esforços, nem mais, nem menos. Não vamos sofrer pelo reconhecimento alheio. Muitas das vezes, nós nos descompensamos, nos desequilibramos, esperando reconhecimento, gratidão, e criamos uma tal expectativa com isso que adoecemos. Se pensarmos e refletirmos, não estamos dando nada a ninguém, porque simplesmente estamos devolvendo o que de um modo ou de outro nós tomamos daquela pessoa. Não existe injustiça divina. Pensemos nisso. Muitas vezes ficamos deprimidos porque não tomamos a iniciativa de amar, sem pensar de sermos amados. Quem ama não precisa ser amado, porque o amor que ele gera dentro de si lhe bastará. Olha que frase linda, e que devemos tê-la em nossas consciências e pensamento para que possamos trabalhar isto, que ainda não chegamos a esse ponto. Quem ama não precisa ser amado, porque o amor que ele gera dentro de si lhe bastará. Ainda queremos que o outro nos ame, ainda queremos que o outro demonstre isso.
A passagem que está em Lucas, no capítulo 23, versículo 37, diz assim: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Assim como Jesus ouviu essas palavras nos seus momentos derradeiros e decisivos, nós também ouviremos esses desafios, a nossa capacidade de reverter uma situação que não nos seja desfavorável. Ao invés de sermos apoiados, somos criticados e às vezes seremos até alvo de chacotas, de brincadeiras, de zombarias. Na maioria das vezes as pessoas nos falham quando mais precisamos delas. Quando sofremos a dor moral, procurem não querer saber suas causas, procurando os culpados. Quando não pudermos ajudar, o melhor é nos calar e nos colocarmos em oração. Claro que essas palavras cruéis que partiram do soldado doeu muito mais do que os cravos em suas mãos, em seus pés e a sua coroa de espinho, pois doeu dentro do seu coração. O ato de nós socorrermos alguém não nos dá o direito de recriminar a quem socorremos. A caridade em silêncio, ela diz tudo, sem necessidade de articularmos uma só palavra. Quantas e quantas vezes falamos com nossos familiares, filhos, amigos, quando eles vêm nos contar alguma coisa e nós dizemos isso não vai dar certo, cuidado. E quando realmente a coisa não vai para frente, quando eles vêm nos contar a primeira palavra que nós damos, qual é? Eu não te disse? Eu não te avisei que não ia dar certo? Não precisamos fazer isso, porque a consciência dele já está cobrando. E quando a consciência cobra, é pior do que qualquer outra pessoa cobrar. Nós vamos ficando por aqui nesse vídeo, aguardando o próximo, na continuação dessa saúde mental, com base nos ensinamentos de Jesus. Beijos em seus corações e que a nossa fé, a paz, estejam em nossos corações, nos fortalecendo para ultrapassar todas essas dificuldades que ora vivenciamos, mas que graças ao bom Deus irá passar. Até a próxima.